Estamos aqui com a Alicita Toledo, mas eu prefiro que ela se defina para vocês. Em primeiro lugar, Alicita, é um grande prazer tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço. Para você contar um pouquinho desse mundo artístico que você viveu desde pequena, então se defina para o nosso público. Olá, boa noite, eu sou a Alicita Toledo, tenho um espaço de dança aqui na cidade, sou educadora física e desde então que eu decidi pela dança, fui procurar a faculdade mais próxima na minha cidade, né, que tivesse a ver com a dança, e foi a educação física. Então fiz a faculdade e a partir de então fui procurar cursos, workshops, seminários, congressos, tudo que tivesse a ver com a dança para estar me especializando e trazendo isso depois futuramente para a minha escola. Então você não começou com a dança, dançando desde pequenininha, como é que foi? Então, eu comecei dançando desde pequenininha, mas assim, comecei dançando, fui crescendo, aos 17 anos não sabia o que eu queria, se eu queria fazer a faculdade de dança, se eu queria ficar por aqui mesmo. E foi então que eu fiquei, por ocasião, para estudar, para um cursinho. E no mesmo ano fui chamada para dar aula em 4 escolas infantis. Porque como eu já dançava, as pessoas me conheciam e eu acabei aceitando o convite. Então não foi você querer se profissionalizar no balé clássico? Não, por isso que eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a dança, foi a dança que me escolheu. Entendi. Porque eu comecei dançando por um hobby, sempre gostei de dançar, minha família é muito musical, né? Meu irmão é músico, meu pai dançava em casa, fazia dublagens e eu ensaiava ele desde pequenininha, me lembro lá, pai, mais pra cá, pai, mais pra lá, ensaiando ele, né? Então isso foi muito presente na minha vida. E aí eu cresci dançando. Só que quando eu fiz 17 anos, eu tinha a opção ou de ficar ou de ir embora. E quando eu comecei a estudar para ir embora, nós conversamos, eu e minha mãe, chegamos à conclusão, olha, não temos condições de te manter fora, fica por aqui. E aí foi então que eu resolvi fazer a faculdade de Educação Física. Só que no mesmo ano que eu iniciei a faculdade, fui chamada para dar as aulas nas escolas, e a dona de uma das escolas olhou para mim e falou, Alicita, você precisa abrir uma escola. Eu falei, eu abrir uma escola? Como eu vou abrir uma escola? Não, você precisa abrir uma escola aqui em Avaré, porque tem muita gente que procura, eu te ajudo. E então foi que surgiu a minha escola na garagem da minha casa. Ah, que barato. Na verdade, com os primos, com os amigos, alguns poucos, e assim eu tô há 14 anos já. Mas assim, o balé clássico, você como uma dançarina, uma bailarina que você é, né? Com certeza. Você teve que ter as noções lá atrás da arte, o balé clássico em si, não é? Então você fez alguns anos. Fiz alguns anos de balé clássico, fiz workshops de balé clássico, aulas teóricas, aulas práticas, porque o balé, eu costumo dizer isso para as minhas alunas, é a base de qualquer dança. Você dança um balé, você dança um jazz, você dança melhor um sapateado, postura, um moderno, contemporâneo, com certeza, né? É a base. Então, eu fiz muitas aulas de balé. Confesso que nunca foi a minha paixão, o balé clássico. Sempre foi a sua. Eu fiz 7 anos e meio de balé clássico, mas eu era muito novinha e eu exauri o que tinha aqui em Avaré. Então, eu, muito tenra, teria que ir ou pro Vitória Régia de Bauru ou pro Cisne Negro de São Paulo. E meus pais se viram, não vai dar, não vai rolar. E o meu sonho era ser igual a Baryshnikov, Nureyev, sabe? Mas a minha paixão era o clássico. Então, e eu já era o patinho feio do clássico. Eu me sentia mal fazendo balé clássico, eu gostava do jazz, eu gostava do sapateado, e aí na aula de balé clássico eu era aquela coisa, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, uma e tortura. Eu sabia que era bom. Não era uma tortura, mas não era uma coisa que eu falava, nossa, que delícia, eu vou para o balé clássico. Mas o balé clássico, de certa maneira, é uma tortura, gente, porque ela implica muita disciplina e muita dor. Exatamente. Se você quiser se profissionalizar, porque existe uma ponta, a ponta é um mito, depois a gente conversa um pouquinho da ponta, a ponta faz sofrer, os movimentos fazem sofrer, você angariar uma flexibilidade X é sofrido, você toma varetada no bumbum, porque você tá ali, entendeu? Então é sofrido sim, né? Mas dá disciplina, eu acho que o balé clássico dá disciplina. Você acha, então, Alicita, que as mães deveriam colocar as meninas na dança? Vamos supor que não seja a seara daquela criança fazer o clássico, porque ela é mais moderninha, porque ela é mais Alicita. Isso. Deve colocar desde cedo? Deve colocar desde cedo, se for o gosto da criança, porque tem muitas mães que eu vejo muito assim, ai, mas o meu sonho era fazer o balé, pega e põe a criança no balé. A criatura sofre, não gosta. Na barra. Ai, mãe, ela não quer fazer o balé. Ai, mas eu quero que ela faça, mas mãe, ela não quer. Vem você, mãe. Vem você fazer o balé, mãe, porque existe o balé para adultos. Claro. Né? Então, assim, a criança, se ela tiver vontade
e ela se identificar, e ela quiser e se dedicar, ótimo, né? Tem uma certa idade, a partir dos 7, 8 anos, onde você para aquela brincadeira lúdica, aquela aula mais divertida, né? Porque a partir dos 2,5, 3 anos é uma aula divertida, bem lúdica, a gente usa muitos acessórios lúdicos, né? Com as crianças, mas a partir dos 7, 8 anos você precisa trabalhar o balé clássico. Ela está lá, ela precisa ter o vetor do porquê que ela está lá. Primeira posição, exatamente, que vai ser exigido dela. E ela pode ser uma criança que fale, não, eu quero seguir carreira. Então ela tem que ter a base disso. Claro, claro. Agora vai ter aquela que não, vai pro balé porque é super legal, porque ela gosta de ir pro balé. Ela não quer seguir a carreira, ela quer fazer o balé porque é gostoso. Encontra as amigas. Ou jazz, exatamente. Agora essa coisa do, tem que ser o balé? Não tem que ser o balé. Ela pode se identificar com qualquer tipo de dança. Então, e assim, já navegando por isso aí, nos conte o porquê de ser tão bom para a saúde, tanto física quanto mental, uma atividade física sendo a dança. A dança, eu digo porque, bom, você está numa família artista, não é? Cresci nisso. Então, a saúde mental, que não seria um judô, uma arte marcial, é porque a dança é uma arte. Sim. É para uma higienização mental mesmo. Total. E a saúde física? Também, né? Eu recebo muitas, principalmente o balé adulto, por exemplo, ou um jazz adulto, elas fazem aula, a hora que eu falo, gente, acabou. Nossa, mas já? 1 hora de aula acabou? Sim, acabou, né? Passa muito rápido, porque a dança é prazerosa, né? Além de tudo. Então é prazeroso, você trabalha a flexibilidade, o ritmo, a coordenação motora, a agilidade, a parte psicomotora de crianças, principalmente, é impressionante, a confiança, a disciplina, a determinação, olha que barato, né? A cooperação. Bom, eu adoro. Tudo isso, porque você vai dançar em grupo, você tem que cooperar com a sua amiga. Claro, senão a coreografia não vai como um todo ficar bacana. Trabalhar a humildade, o reconhecimento, porque vai ter alguém que é melhor que você. Vai. Olha que legal. Ou você vai ser melhor e vai ter que ser um pouco humilde. Então trabalha muita coisa. A dança, eu acredito que assim, uma das melhores coisas para um ser humano fazer é dançar. Tá dentro de uma sala de aula. Olha, você citou muito bem uma coisa que eu queria te perguntar. Porque a Licita falou muito sobre cooperação, ajudar, porque senão uma coreografia é um todo, né? Não vai sair bacana. Nós sabemos, até aquele filme, O Cisne Negro, com a Natalie Portman, né? Isso. Trouxe muito, e eu já li muito nas minhas andanças ali do balé, os boicotes que existem entre as bailarinas. Porque existe uma bailarina de uma grande companhia, que ela é a primeira, e ela é boicotada. Até eu tinha lido uma reportagem em que ela foi, na pressa, saiu, para entrar no camarim, para colocar a sapatilha de ponta dela, e tinha uma taxinha. Ela furou o pé e não pôde dançar por muitos meses. Aí a segunda tomou o lugar dela. Fale-nos, existe mesmo esse boicote nas grandes companhias ou existe também nas pequenas? Então, eu estava comentando com você antes da gente iniciar que eu acredito que o que acontece, eu não entendo o porquê disso, mas acontece sim. No mundo da dança existe uma rivalidade, que no mundo da música, por exemplo, não existe. Né? Meu irmão é músico, existem os festivais, o festival aqui em Avaré vem todos os músicos que são competidores, vão competir. Antagonistas. Exatamente, e estão sentados, todos tocando cada um a sua música e tomando um café. Agora você entra num camarim, num festival de dança, numa competição, as bailarinas mal se olham muitas vezes. Né? As bailarinas desejam que a outra caia. Exatamente. Tem uma torção. Antigamente os CDs, né? Torce para o CD pular, tomara que o CD risque. Então, acredito que existe isso, mas eu espero que isso não continue, porque o meu problema muito grande, todas as vezes de levar meus alunos para festivais, era muito esse, aquela cobrança, aquela coisa de que eu tenho que ser melhor do que a outra, será que o outro vai torcer por mim, ou torce um pé, ou some uma sapatilha, tudo isso, eu acho que isso tem que ser some muito... sapatilha, me lembro muito Nossa, da minha época de sapatilha. Não sumia? De repente, do nada, cadê a sapatilha? Eu já levei minhas alunas para festival e no ensaio o CD funcionou e na hora da competição o CD pulou. Saia rasgada, gente, fantasia que você pagou caro, na época sua mãe pagou caro. Exato. Chegou lá no espetáculo, sua saia está rasgada. É um corre-corre, professora tentando achar uma forma. E não existe uma alma cristã das amigas para falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, você dança primeiro com a minha, você fica... Não existe. Só se for da sua turma. Se for da sua turma, elas até podem te ajudar, mas esperar dos outros... Não dá. Exatamente.
Então acaba existindo sim. Não teria necessidade disso tudo, porque eu sempre defendi, e falo isso muito para as minhas alunas, que o sol nasceu para todos, que todos têm seu brilho, todos têm seu espaço. Ai, que bom, tem que incutir isso exatamente. Mesmo, gente. Companheirismo, amizade, ajuda. Exatamente. Né? E sabe uma coisa bem bacana que eu vou te perguntar? E é um mito, né? Vamos desmistificar o mito. A ponta. Muitas pessoas têm a ponta como um artigo fascinante. Eu tenho as minhas ainda, guardei todas, desde as pequenininhas até as quando eu já estava mais velhas, e elas são marcadas com sangue, porque é supliciante. Por mais que você envolva a ponta do seu pé e você seja treinada para tal, um dia ou outro vai acontecer alguma coisa e você vai ter que ficar na ponta, porque você é disciplinada, porque você está ali para fazer o conjunto dar certo. E vai sair sangue do seu pé mesmo, não é assim? Vai doer. Vai doer. Qual a idade ideal para a criança já colocar a ponta? Ou isso varia? Então, a idade ideal é a partir dos 11 anos. Tá? Pezinho cresceu, já faz aula há alguns anos. Não adianta uma criança chegar hoje e falar: oi, eu tenho 11 anos, quero pôr ponta. Não, precisa de um preparo. Exatamente, um preparo físico, né, um condicionamento, força, resistência, tudo isso para você não lesionar a criança. Aí, a partir dos 11 anos, você já pode começar um trabalho. Obviamente, fortalecimento, segurando na barra, tudo certinho, com o tempo, para depois essa criança já começar... Não vai rolar um padedê de barra, não. Gente. Durante alguns anos, é só barra. Só barra. Exato. Coreografia não acontece. Nós precisamos estar muito... O subir na ponta precisa de uma classe X que vocês não têm uma noção. Não é assim? Tem uma noção. Quando você vê um bailarino dançando e sabe que eu fiz balé... assim, não foi a minha carreira o balé, mas assim, as aulas que eu fiz, e eu vejo hoje minhas alunas quando dançam e eu falo para elas: nossa, vocês arrasam, porque o pé dói, sai sangue, tá com bolha, tá sorrindo e tá tudo lindo e ninguém sabe, porque você vê um bailarino dançando, você não imagina o sofrimento que tá acontecendo, porque é tudo tão lindo. E ao mesmo tempo, pro bailarino é tão gratificante que o pé ter sangrado, tá com bolha, não tem problema. É um momento maravilhoso ele estar na ponta dançando. É assim, você acostuma, eu lá nos meus 7 anos e meio, você acostuma a ser uma esfinge. Sabe aquele rosto que ninguém sabe o que está se passando? Você tem que ter uma serenidade no semblante, um meio sorriso, uma mão X, não é assim? Exatamente, nada está acontecendo. E o corpo de um bailarino, se vocês virem, ele é extremamente musculoso. Por mais que ele seja esguio ao extremo, é só músculo. Exatamente. O balé clássico, mais que o moderno, né? Sim. Ele trabalha, é uma escultura o corpo de um bailarino. E o sofrimento é terrível também, sabe? Mas você tem um rosto pacífico e singelo. Sim, não exatamente. Ninguém precisa saber o que está acontecendo. Exatamente. Tá tudo lindo, maravilhoso. Você sobe na ponta e dança. E acabou. É assim. Então você merece aplausos. E outra coisa muito bacana que eu quero perguntar, e tirar um pouco isso, porque o homem na dança, como é que é? Sempre ficou muito complicado para as pessoas aceitarem o bailarino, tanto o clássico, como lá de antanho existia, como o moderno, chegando a Carlinhos de Jesus. Mas claro que ele também fez o clássico, ele é um bailarino clássico que optou pela dança moderna. Mas sempre foi tabu, não é? Sempre foi tabu, e acredito que ainda é um pouco. O preconceito existe, acredito, mas eu acredito que isso está, sim, graças a todos esses movimentos de não ao preconceito, de liberdade de expressão, cada vez mais diminuindo, né? E vai muito da cultura, dos pais, por exemplo, de uma criança, um menino: pai, eu quero dançar balé. E o pai: qual o problema de meu filho dançar balé? Né? Porque se o pai, ele cerceia, a criança vai se fechar e não vai seguir o que ela quer. Qual o problema de seu filho dançar balé? O dançar balé não define mais nada, define que ele quer dançar balé. Né? Então, eu acho que se o pai tem essa cultura, os pais, não vai haver problema nenhum. E o menino já chega na sala de aula com outra postura, com outra cultura. E se ele sabe que os pais apoiam, olha, pode ir, ele já chega na escola. A brincadeira dos amigos não vai afetá-lo, porque, poxa, meus pais apoiam, eu tô indo, eu tô fazendo aula, eu tô bem. Mas então existe, porque no mundo ali serão mais mulheres do que homens, né? Às vezes acontece eu tinha um menino só num grupo só de mulheres. Isso, mas eu acredito que, assim, pelo que eu vejo muito nas grandes companhias, nas grandes escolas mesmo em São Paulo, muitos bailarinos, muito mesmo, de você olhar uma sala de aula com 20, 30 bailarinos fazendo aula. Não é porque é cidade grande? Pode ser. Aqui em Avaré, por exemplo, eu não tenho uma procura grande de meninos.
Não tenho. Tenho, assim, um menino que vai e fala, eu gostaria de fazer um sapateado, ou uma dança de salão. Para o balé, não. Mas, assim, mesmo sapateado, uma dança moderna, ele não vai sofrer um tipo de bullying? Pode ser que, hoje em dia na nossa sociedade, pode ser que sofra, mas eu tenho alunos que chegam e a mãe fala, meu filho quer fazer sapateado? Filho, você vai fazer sapateado? E a mãe apoia e o pai apoia e ele já tem uma postura de tudo bem, eu fazer um sapateado. Claro. Entendeu? Agora, se os pais não apoiam, se a família já é preconceituosa, aí a criança fica meio com o pé atrás, com certeza vai sofrer o preconceito dos amigos, né, e tudo mais. Mas eu acredito que a tendência é cada vez menos isso, porque eu vejo muitos grandes bailarinos e hoje em dia muitos filmes de dança com grandes bailarinos. Então, assim, não é mais aquela coisa, tem um ou outro bailarino famoso, um ou outro bailarino. Não. Hoje em dia você vai assistir um filme, sempre tem um grande dançarino, não é só mais uma mulher dançando. Mas né? E a dança de salão não abriu isso? Com certeza. Porque daí você dança com uma mulher. Com então certeza. ele lança toda essa sanha que ele tinha de dançar, não pôde lá de pequeno, então ele vai mais velho para dança de salão. Exatamente, tem muita procura a dança de salão, né? E eu acho assim, aqui em Avaré eu sinto muito isso, ainda é muito das mulheres. Ainda tem muitas mulheres procurando. Mas então daqui a pouquinho você volta e nos conta um pouco mais dessa estrada divertida que você tem. Tá certo. Tá bom?